Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de visão computacional. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com detecção de rosto, detecção de faces. Para isso nós vamos utilizar aqui o algoritmo de Viola-Jones, tá? Que foi proposto com Hard Cascades. E o objetivo dele, como eu já falei, é detecção de face e é diferente de reconhecimento de faces, tá? Reconhecimento de faces é outra coisa que já é Deep Learning, já é utilizando o algoritmo. E aqui nós vamos utilizar outro algoritmo que é só para identificar a face. A diferença principal entre os dois é o seguinte, é que aqui eu não vou identificar quem está na foto, que é o reconhecimento de face, mas eu vou detectar todas as faces que eu possa ter dentro de uma imagem. Nosso objetivo da aula de hoje é localizar rostos em imagens e marcar com um retângulo. Então nós vamos, como aqui na imagem aqui embaixo, nós vamos identificar o rosto aqui e vamos marcar com um retângulo. E também nós vamos contabilizar o número de rostos em uma imagem ou vídeo, tá? E para isso nós vamos utilizar esse algoritmo aqui com Hard Cascades. O Cascades, a cascata, ela vai permitir que nós reduzamos o número de processamento, porque a partir do momento que eu identificar que aquela parte ela não é um rosto, eu posso passar para a próxima e posso continuar podando a minha imagem até que eu possa encontrar o mais rápido possível o rosto. Isso foi a principal contribuição do algoritmo de Viola-Jones, tá? Que ele permitiu que esse processamento ele fosse com o menor esforço do que eu ter que verificar todos os pixels de uma imagem. Bom, o conceito dele, basicamente, ele vai trabalhar com esses três tipos aqui de comparação, que é o Edge Features, Line Features, For Rectangle Features. Nós temos aqui essas duas tonalidades, tá? O preto e o branco, tá? Dentro dessas tonalidades, e o objetivo dele é verificar essas mudanças de tonalidade dentro da imagem. E com Hard Cascades ele vai verificar se há a presença desse elemento. Caso não haja, ele já para e já sabe que ali não tem uma imagem. Então ele vai procurar características específicas e se ela não estiver presente, ele já sabe que ali não tem uma face. Mas se tiver, ele passa para outra característica, até que todas as características de um rosto sejam encontradas e aí sim ele marca como uma face. Tá? Então, basicamente nós vamos utilizar esse conceito. E aqui tem um exemplo, tá, de detecção de face. Então, primeiro, por exemplo, eu posso verificar aqui os olhos, porque tem uma mudança de tonalidade em relação ao meu olho, em relação à minha pele. Depois, por exemplo, se realmente encontrou um par de olhos, depois eu posso verificar o nariz, para verificar se realmente tem aqui esse formato aqui do nariz que nós temos, tá? Depois a boca, e aí sim pode completar aí com a detecção da face, por exemplo. Bom, nesse algoritmo, que é o de Viola-Jones com Hard Cascade, cada característica é um valor obtido pela subtração da soma dos pixels do retângulo. Então eu tenho esse retângulo e esse retângulo ele tem a cor preta, tá? E a cor branca. Então eu somo os pixels branco e somo os pixels do retângulo preto e depois eu faço a soma e depois tiro a diferença que é meu delta, tá? Realisticamente, a nossa imagem ela não vai dar um resultado perfeito de preto e branco, tá? Para dar o resultado da soma, mas vai nos dar um resultado aí aproximado. Basicamente, nós vamos ter depois a média da parte preta e menos a média da parte branca. E aí, esse aqui seria o caso ideal, onde nós teríamos a parte branca todos com 0 e a parte preta, digamos, com todos os valores iguais a 1. Mas isso não é o que acontece na realidade quando a gente pega uma imagem. A exemplo da imagem anterior, nós temos vários tons aí entre branco e preto. Mas nós vamos ter algo como isso, certo? Vamos ter pontos aqui próximos do branco, certo? Com valores aqui próximos do branco, mas não exatamente o branco. E do lado aqui do preto, valores próximos do preto, mas não exatamente o preto. Então eu vou somar todos esses elementos aqui, todos esses pixels um a um, vou somar todos esses pixels aqui da parte preta também, e vou tirar depois a média da diferença deles dois. Bom, agora assim, eu venho dessa imagem aqui, trago ela para cá, tá? E aqui a gente vai fazer isso na prática agora. Primeiro eu vou fazer a soma da parte preta. Nesse caso aqui, a parte preta eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 0.7, tá? Fiz aqui para simplificar o nosso cálculo. Então fica 0.7 vezes 5 mais 0.8. 1, 2, 3, 4. Tem 4, 0.8. Então fica 0.8 vezes 4 mais
0.9. Acho que o 0.9 tem 5, né? Que eu já fiz. Agora o 0.7. 1, 2, 3, 4, 5. 0.7 tem 5, 0.9 tem 5, 0.8 tem 4. Multiplico e somo todo mundo, dá 11.2. Então esse é o valor da minha parte preta, e da minha parte branca eu faço somente dessa parte branca e faço o somatório. De posse dos dois valores, eu vou dividir pelo número de valores que eu tenho aqui, que é justamente calcular a média. Então vou ter a média da parte preta, que vai ser 0.74, a média da parte branca, que vai ser 0.17. Peguei esse valor e dividi pelo total, de elementos. De posse dos dois, eu posso calcular meu delta, que é a diferença, 0,74 menos 0,17. Essa diferença ela é bem importante porque ela é que vai me dar o fator que eu vou determinar se é ou não um elemento que corresponde, por exemplo, a uma face. Aí, por exemplo, aí deu 0,57, eu posso determinar o limite e dizer assim, ó, só considero que isso seria um olho se tiver aqui uma diferença aqui de tonalidade de 0, acima de 0,75, por exemplo. Então aqui já não seria a parte de um olho. Então eu já desconsideraria essa parte aqui da minha imagem e utilizaria o cascade. Então eu não testaria o nariz para essa parte, já passaria para outra parte da imagem para testar. Então isso acelera o processamento, tá? Então com isso, quanto mais próximo do 1, o meu delta, melhor vai ser a característica, tá? E quanto mais longe, pior a característica, ou seja, quanto mais próximo do zero, pior a característica. Então pode-se definir um limite para escolher ou não uma característica, que eu citei agora, que é um delta de 0.75. Então esse algoritmo ele faz essas verificações e isso nos permite que ele tenha um processamento mais rápido, tá? Bom, outra coisa, quando nós estamos trabalhando a nível de pixel, imagina essa imagem aqui, tá? Uma imagem comum, e ela tem aqui todos os elementos dela a nível de pixel. Então calcular toda essa imagem aqui vai ser muito custoso computacionalmente. Então Viola Jones propõe o seguinte, que ao invés de eu calcular toda a imagem, eu utilizo retângulos. Então eu pego este elemento, somo com esse. Então 8 mais 5, 13. Aí depois pego o 13 aqui e somo com o 6 daqui, que aí já vai dar 19 e assim por diante. Então eu integro a imagem. Então vou somando 8, 13, 19. Aqui com mais 4 vai dar 23 e assim por diante. Então eu crio aqui retângulos, tá? Que eu posso estar marcando e aí eu posso estar verificando se os elementos pertencem a ele, tá? Então a partir do pré-processamento, que é transformar essa imagem aqui nessa integral, nesse somatório, o algoritmo ele vai te retornar um resultado mais rapidamente. E a sua forma de funcionamento, tá? Ele vai economizar tempo utilizando essa técnica de cascade. Então a imagem é tratada como uma série, tá, de cascade. Então se uma imagem falhar para um classificador, nós paramos a tentativa e a gente já passa para a próxima tentativa, porque ali a gente já sabe que não tem uma imagem e economiza tempo. Com isso ele não tem que escanear toda a imagem. Um exemplo, ele primeiro vai escanear aqui os olhos, tá? Então ele vai verificar, não, realmente tem um olho, tem a parte preta e tem a parte branca ao redor do olho, então é um olho, são olhos, então passou, beleza. Depois ele, por exemplo, verifica o nariz. Não, então o formato aqui, ó, é de um nariz, que eu tenho aqui afinado e tenho duas partes aqui do lado, certo? Então é o nariz, então sombra, né? E aqui tem essa modificação de tonalidade pela sombra. Depois, por exemplo, a boca. Então aqui é a boca. Então realmente isso é um rosto. Então, caso em qualquer uma dessas etapas tivesse falhado antes, ele já não precisaria concluir e já poderia passar para a próxima. Bom, então esse é um pouco da teoria, tá? Então agora eu vou mostrar um pouco da documentação e aí depois a gente entra na implementação do algoritmo. No próprio OpenCV aqui na documentação dele, você tem aqui o Cascade Classifier Training, tá? Então, trazendo a teoria que nós vimos, como ela funciona, o que ela compara entre os elementos, tá? Aqui tem um exemplo de código em C++, mas você pode também mudar aqui para o código em Python, que é o que nos interessa. Então tá aqui o Hard Cascade, tá? Outro ponto importante, tá? Você precisa carregar, claro, um XML para a gente ter os exemplos que nós vamos comparar, até mesmo porque nesse caso aqui do Face Detection a gente precisa ter uma base de treino, uma base já treinada aqui para a gente poder identificar o formato do rosto para poder fazer as devidas comparações, tá? E aqui ó, tem um resultado também
feito aqui dentro da própria documentação, tá? E como eu falei, nós utilizamos aqui o algoritmo de Viola-Jones, então está aqui o trabalho também publicado em 2004, que vocês podem também pegar e ler para se familiarizar, beleza? Então, aqui o código, tá? E a gente vai implementar esse código. Em relação ao XML, tá? Eu dei um fork aqui para minha branch, tá? Então, baixei aqui o XML, tá? Mas o que nos interessa mesmo é aqui a pasta data agora, tá? Aqui dentro da pasta data eu tenho os XMLs, tá? Do Her Cascades que nós vamos utilizar. Então aqui dentro nós temos aqui, ó, para identificação de olhos, do rosto, do corpo inteiro. Então aqui esses XMLs aqui é que nos interessa, tá? Então você pode baixar essa pasta aqui, tá? Você vai pesquisar, claro, sobre OpenCV, sobre Her Cascades, ele vai te dar diretamente aqui nessa pasta. Você pode baixar tudo ou pode baixar só realmente aquilo que você precisa. No meu caso, eu baixei a pasta inteira, tá? E peguei basicamente só o que eu precisava, que eram os XMLs. Então eu peguei os XMLs, tirei daqui e criei aqui a minha pasta data, tá? E trouxe para cá todos os arquivos aqui que são necessários para a disciplina, tá? Então, beleza. Voltando aqui agora pro Google Chrome, vamos ver agora aqui no JupyterLab, tá? Criei aqui dois arquivos, o 1 e o 2. E aqui nós vamos implementar um exemplo de detecção de imagem, tá? Vou colocar aqui no NumPy. Import matplotlib ponto pyplot splt Bom, aqui vamos carregar imagens, tá? Vou carregar a imagem Barcelona, tá? cv2.inRead Barcelona. Vou pegar essa imagem aqui Barcelona e vou transformar ela aqui, tá, em cinza. Então vai ser aqui a própria imagem. E aqui cv2 color blue, red, green to gray, tá? Transformei. Então essa aqui é a primeira imagem. Opa. Red, green, red, blue, certo? Opa. Blue, green, red to gray, tá? Agora sim, beleza. Então eu transformei aqui, tá? Posso fazer assim, tá? Inclusive deu esse errinho aqui, eu poderia ter feito aqui também, tá? Quando eu leio a imagem, aqui também eu já verifico a cor, tá? Então aqui, por exemplo, eu já poderia ter passado 0 aqui e já resolveria o meu problema, tá? Mas vamos fazer como a gente está fazendo desde o início do curso, aqui diretamente, tá? E aqui eu carreguei a imagem, posso dar um PLT, Image Show, Barcelona, tá? Então, tá aqui a imagem no estádio olímpico de Barcelona, gray, tá? Pronto, em tons de cinza, eu coloquei aqui uma imagem onde está só eu, e aí que a gente tem só um elemento para encontrar. E aqui tem uma outra imagem que eu vou carregar, que é a imagem turma, tá? Turma, cv2.inRead. E aqui eu vou passar a turma JPG. E aqui turma recebe cv2.
CVT color, a turma, cv2.color, blue, green, red, to gray, plt.image2 e aqui turma. Opa, plt. Pronto. Então tá aqui a turma, uma foto, tá? E uma foto agora em cinza. Beleza. Então temos aqui as duas imagens que nós vamos trabalhar, tá? E agora, de posse dessas imagens, a gente pode aplicar o algoritmo, tá? Então, o algoritmo que nós vamos aplicar, tá? Ele é bem simples. Nós vamos fazer aqui, primeiro para Barcelona, tá? Face Cascade Barcelona, tá? cv2.cascade classifier, tá? E esse cascade classifier pede um argumento, que é justamente o argumento aqui do hair cascades que a gente quer usar. E aqui eu tenho todos os elementos aqui que eu posso estar buscando. Posso marcar o olho, por exemplo, certo? Mas como o objetivo da nossa disciplina é a face, então vamos começar aqui pelo hair cascade frontal face default, tá? Então nesse primeiro aqui vamos identificar a face, tá? Nessa imagem aqui, tá bom? Beleza. Bom, além disso, vamos criar aqui uma função, tá? Que é a face detector, tá? E ela recebe como o argumento uma imagem, tá? Que é justamente a imagem que a gente quer identificar, nesse caso Barcelona, por exemplo. Aqui eu vou fazer face imagem recebe imagem ponto copy, ou seja, eu vou copiar a imagem, fazer uma cópia dela aqui dentro de face imagem. Depois eu vou criar aqui um face retângulo. Esse face retângulo aqui ele vai ser justamente para detectar o rosto, e para isso eu vou fazer face cascade, tá? Face cascade Barcelona ponto detect multiscale, tá? Então aqui eu vou estar detectando o rosto, tá? E para eu fazer essa detecção eu vou utilizar alguns parâmetros da documentação: a imagem, o fator de escala, o número mínimo de vizinhos, e o tamanho mínimo e máximo, por exemplo. A gente pode brincar com esses valores aqui. Então aqui nós vamos passar como argumento o face imagem, tá? O scale factor. Esse scale factor nós vamos colocar 1.2. O número de neighbors, tá? O número de neighbors número de vizinhos, tá? Vamos colocar aqui 5, tá? Vamos começar com esses parâmetros aqui por hora. Então, observa que aqui nós passamos 3 argumentos, tá? Para o nosso problema. E aqui eu vou criar um outro for, tá? E nesse for aqui eu vou separar o x, o y, tá? O w e o h, tá? X e y coordenadas, o w width e o h height, que é largura e altura, tá bom? E tudo isso eu vou pegar aqui do meu face retângulo, tá bom? Que eu vou retornar justamente daqui. Eu vou pegar todas essas propriedades aqui de cada rosto que tiver. Então, se eu tiver 10 rostos, eu vou ter 10 propriedades aí, certo? Coletadas, e para cada uma eu vou criar o meu retângulo, passando aqui quem? A imagem, tá? Que tem que receber esse retângulo, as posições x e y, tá? E as posições finais, né? X mais w, aqui, vírgula, y mais h. Então, coloco aqui todos eles, coloco aqui
a cor que eu quero o meu retângulo, tá? E tem mais argumento. Opa. A cor e a thickness também, tá? Então eu posso colocar uma thickness aqui, por exemplo, de 10, tá? Então coloco todos esses elementos aí que eu desejo, tá? E fora aqui do meu laço, eu retorno a imagem, tá bom? Então aqui eu retorno a minha imagem depois de percorrer e adicionar todos os retângulos aqui nela. Opa, return outside function, tá? Eu acabei botando fora da função, desculpa. Pronto. Então agora sim. Então agora que eu tenho a imagem, eu posso rodar o meu programa, tá? E rodando o meu programa, eu posso chamar aqui uma variável resultado, recebe face detector, tá? E para esse cara que eu passo, por exemplo, Barcelona, tá? E logo depois posso colocar um plt.imageShow resultado CMap, tá? Great. Então apresenta aqui o resultado. Esse cara aqui, tá? Vai chamar essa função e aqui, ó, identificou. Beleza. Então o que a gente observa? Que essa minha função ela é genérica, tá? Então eu posso fazer duas modificações. A primeira, esse cara aqui que eu criei especificamente para Barcelona, eu posso, por exemplo, simplificar só colocando Face Cascade, tá? Então, bem aqui quando eu chamo ele, chamo só Face Cascade, tá? Então, eu faço essas duas modificações para tornar genérico e me retorna o resultado naturalmente. Então, se está genérico agora, eu posso utilizar a turma agora. Então, posso vir aqui, posso vir aqui onde está Barcelona e posso modificar para turma. E quando eu modificar, ele identifica aqui, ó, o rosto de todo mundo aqui, tá? Na imagem, beleza? Todo mundo só não identificou aqui a Melanie, só a Melanie e o João, bem aqui atrás. E esse rapaz que eu não lembro, não consigo identificar aqui. Então, só não identificou esses três aqui. Então, e os demais foram identificados. Eu posso modificar aqui os parâmetros, por exemplo, vai modificar, claro, o meu resultado, mudando aqui o número de vizinhos. Então, ele observa que não, ainda assim deu um bom resultado, tá? Mas poderia ter dado um resultado pior ou melhor, enfim, modificando esse parâmetro, dependendo da complexidade da imagem. Ó, agora que eu modifiquei para 10, ele já não encontrou aqui o César, o Manuel, não encontrou o Pedro, não encontrou o Antônio e não encontrou ele aqui também. Então, não encontrou mais pessoas, né? Então, a variação aqui desses neighbors também vai me ajudar a ter esse resultado aqui, tá? Mais preciso ou menos preciso, tá? Então, nós criamos aqui essa função, tá? Que vai fazer essa detecção com o Cascade. E você observou que o processamento ele foi muito rápido, até mesmo porque nós temos aí, nesse caso específico, nós temos aí o Cascade facilitando. Se eu quiser modificar aqui, por exemplo, também eu posso, tá? Por exemplo, se você quiser colocar só para detecção de olhos, também você pode mudar o classificador e ele vai identificar os olhos, tá? Teve mais dificuldade por ser uma imagem grande. Barcelona, se for Barcelona, ele consegue identificar aqui, ó, os olhos, tá? Então, você pode variar, claro, os parâmetros para também tentar obter o resultado, tá? Então, temos aqui algumas opções nesse XML que nós estamos utilizando. Upper Body também, por exemplo. Opa! Será que Upper Body não vai? Upper Body não funcionou, tá? Com esse aqui. Ah, sim. Na verdade, tem um errinho aqui meu. Pronto. Esse aqui o Upper Body não foi bem, não funcionou. Vamos testar aqui o Upper Body na turma. Também não foi bem. Tá? Mas aqui a gente tem esse conjunto de
de XMLs, e para o nosso objetivo, que era o frontal face aqui, nós tivemos um bom resultado, tá, encontrado. Então, um resultado interessante aí para se discutir. Outra coisa, se eu quiser contabilizar o número de pessoas na imagem, posso criar aqui uma variável, por exemplo, cont 0, e para cada retângulo que eu tiver, o cont recebe cont mais 1, certo? E já fora do meu laço, antes de eu retornar, eu posso, por exemplo, apresentar aqui o meu cont. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter o número de pessoas que foram identificadas na minha imagem, 35. Se for aqui Barcelona, identifica uma pessoa apenas, tá? Então, isso também é um resultado interessante também para se discutir, beleza? Bom, essa parte aqui nós fizemos com uma imagem estática, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Agora, bora copiar esse código aqui, tá? Para cá. E nesse segundo caso aqui, que a gente copia esse código, vamos fazer a mesma coisa, só que agora para um vídeo, tá bom? Então, nesse caso, nós vamos precisar aqui, claro, do nosso Face Detector. Vamos precisar aqui da nossa função, tá? E agora que nós temos esses elementos, aqui embaixo nós vamos capturar a imagem, tá? Então, vou ter aqui cap, que captura a imagem, cv2.video, video capture 0, white true hat frame, cap.read, tá? Então, vou ficar lendo aqui. Vou pegar o frame face detector, tá? Ou seja, vou chamar esse cara aqui, e para esse cara aqui eu passo quem? O próprio frame. Então, ele vai verificar frame a frame da minha coleta se é ou não uma imagem. E aqui, mshow, tá? Então, vou mostrar aqui, vou colocar o nome detecção facial, só está detectando se temos ou não rosto, e apresenta aqui o rosto. Bom, e aqui você tem o if cv2.waitKey, a gente já está acostumado, e 0xff igual a que, no caso o nosso comando aqui tá de saída, tá? E também a gente já está habituado. Ele vai dar um break aqui, se isso aqui for verdade. Depois cap.release e cv2.destroy all windows, tá? Então, nesse código aqui, nós vamos carregar uma imagem. Essa imagem ela vai ser passada para essa função que nós criamos no programa anterior, tá? É a mesma função. E depois ela vai apresentar justamente a face, tá, com o frame. Só que o frame que está sendo retornado para cá, ele tem um retângulo marcando ele, tá bom? Agora, para testar, primeiro eu vou mudar aqui, tá, para detecção, tá, sem o acento. E como vocês observaram, eu desliguei a minha câmera, tá? Então, eu vou rodar agora com a minha câmera desligada e nós vamos obter o resultado, tá? E aqui, ó, no resultado, observa que ele está me retornando aqui, ó, o número de pessoas, de retângulos, tá? Então, todo o tempo aqui 1. Se eu virar para o lado aqui, ó, ele para de reconhecer porque eu estou com frontal face. Se eu cobrir aqui, ó, ele para de reconhecer, tá? Também. E se eu fizer assim também, ó, ele para de reconhecer o meu rosto, tá? Então, assim que nós cobrimos o rosto, as características que ele está verificando para saber se é ou não uma pessoa, ó, aqui ele não verifica, então ele continua marcando, mas quando eu cobrir uma das características do Cascade, ele vai parar de identificar que é uma pessoa, certo? Independente de qual seja. Se for o olho, é direto, se for aqui mais embaixo também, o nariz, ele identifica também e já para de fazer a verificação. Ou se eu virar o rosto não for frontal face, também ele para de identificar, mas aqui estamos identificando em tempo real. Depois vocês podem brincar aqui, tá bom, com as outras opções aqui, por exemplo, do
do próprio olho, tá? Pode rodar aqui e testar. Ó, aqui ele identificou os 2 olhos, tá? Agora só um, nenhum, certo? E assim por diante, tá? Então nós temos aqui, você pode, claro, também utilizar mais de uma, criar mais de um Phase Cascade aqui, um para os olhos, outro para o rosto e marcar os dois, tá? Isso fica como exercício, tá? Para vocês. Beleza? Tá, para eu editar aqui, claro, eu tenho que fechar este. E aqui eu vou colocar o padrãozão, tá? Que a gente foi o objetivo principal da disciplina. E vou colocar aqui para rodar a identificação. Bom, então na aula de hoje, gente, nós estamos fazendo a detecção facial, tá? Marcamos com um retângulo, tanto em imagens quanto também em vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês refaçam, tá bom? Esses exemplos para que vocês possam pegar a prática. Claro que ainda tem mais uma parte para se ver, que é a parte de reconhecimento facial, mesmo para identificar quem é quem, tá bom? A gente ainda vai tratar sobre isso, vai tratar de como construir essa base de dados. Primeiro a gente vai utilizar, claro, base de dados já pronta para fazer a identificação, mas também a gente pode tratar também no futuro sobre como criar a nossa própria base de dados, tá? E isso vai servir tanto para rosto, como a gente está fazendo agora, para olhos, etc. E também vai servir para detecção e reconhecimento de objetos utilizando Deep Learning, tá? Bom, gente, muito obrigado por assistir ela até aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.